Aleluia. Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glórias, glória ao Senhor, bom ver vocês aqui. Dia de celebração ao Senhor, também é um dia que nós tomamos da ceia dele, né? Sempre aos primeiros domingos de cada mês, nós realizamos a ceia do Senhor. E também não temos o trabalho da rede de crianças no dia de hoje. Cada dia de ceia, né? Nós não realizamos o trabalho das crianças, justamente também para as crianças estarem junto com a família, com os pais aqui, nesse momento que é um culto mais ainda especial. Amém? Só para relembrar, na próxima quarta-feira, que eu não sei se sai no Videira News, o curso das águas saiu não, né? Pronto. Próxima quarta-feira, agora, dia 7 de dezembro, às 19h30, aqui no prédio da Videira, nós estaremos realizando o nosso curso das águas, né? Que é aqueles irmãos que tomaram a decisão pelo batismo, ou se você conhece alguém que está nas nossas reuniões de células e ainda não tomou essa decisão pelo batismo nas águas, né? Você pode trazer para o curso também, porque no curso, né, vai ser esclarecido, à luz da palavra de Deus, os ensinamentos da importância do descer às águas, amém? Então, após ter uma experiência em algum evento nosso evangelístico, seja encontro com Deus, um dia com Deus que nós realizamos, né, os impactos, teve essa experiência, nós ministramos o curso das águas e aí depois nós vemos as pessoas sendo batizadas, amém? Então o curso das águas vai acontecer nessa próxima quarta-feira e no próximo sábado, né, que aí sim sai no Videira News, né, que está acontecendo o batismo, né, um dia de grande festa. Eu queria até encorajar você, irmãos, vamos para o batismo todo mundo, amém? Será o último batismo, eita, eu nem ouvi amém, amém, irmãos? Será o último batismo do ano, de 2022, o batismo nas águas, na praia de Boa Viagem, grande tempo de estarmos também lá em comunhão, e vendo o testemunho dessas pessoas, que vão estar declarando que estão morrendo para o mundo, e vão viver para Cristo Jesus, tá bom? Então o último batismo será no dia 10, né, sempre nós nos encontramos ali, próximo ali do posto 7, né, que é um dos postos de bombeiros ali na praia de Boa Viagem, amém? Tivemos a nossa conferência lá em Goiás, o ano da casa cheia, aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra profética também para o nosso ano de 2023. Conferência poderosa, não sei se você pôde acompanhar, né? O pastor Rafael estava lá, junto com sua esposa, tem alguns irmãos discipuladores que estão lá também, e o pastor Roberto também está lá, em Goiás, né? Junto com a pastora Ludmila e toda a sua família, né? Suas filhas também, e foi algo extraordinário. Teve a inauguração do novo prédio da Videira, né? A Arena 7.000, né? O prédio lá cabe agora 7.000 pessoas, irmãos, é muita glória, imagina. Cada domingo de celebração, Dona Augusta, 7.000 pessoas se encontrando para celebrar o Senhor. Terminou o culto, saiu 7.000 pessoas. Mais tarde, vem mais 7.000, é glória demais. Esse crescimento vai acontecer aqui também, amém? Você crê nisso? Nós vamos crescer de maneira extraordinária e o foco da nossa palavra profética esse ano é o ano da casa cheia. Inclusive, irmãos, nós colocamos aqui o nosso alvo para que cada vez que você entra aqui, você lembre, eita, o nosso alvo é chegar às 2.000 vidas, amém? Você vai estar sendo relembrado e vai estar orando por esse alvo também. Então, como o pastor Roberto aí foi para a conferência, ele ainda está lá em Goiás, ele também tem algumas questões para ser resolvidas, questões até que envolvem a nossa igreja também. Então, eu vou estar aqui novamente ministrando a palavra para você, amém? Como falei na semana passada, eu acho que pela manhã eu disse que quando o pneu, o original que está lá, sai, o step entra em ação, né? Agora eu vou trocar, eu vou dizer, quando o titular sai de campo, aí o reserva também entra em ação, amém? Então é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra novamente com você. Na verdade, nós vamos dar continuidade, né? Já faz 2 domingos que nós temos falado sobre o ano milenar. Então, ministramos o ano milenar, parte 1. Domingo passado, o ano milenar, parte 2. E hoje, o ano milenar, parte 3. Amém? Mas hoje vai finalizar essa ministração do ano milenar, que fala muito sobre a volta aí do Senhor Jesus, né? Mas vamos orar ao Senhor primeiramente. Vamos pedir revelação da sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva, amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando você separa um tempo
para ouvir da palavra do Senhor, a vida de Deus está sendo transmitida. Você tem que crer nisso. É a vida de Deus ali, ó, que está fluindo. E é por isso que ao ouvir a palavra de Deus, nós temos mais fé em nosso coração, tá? Não é a palavra de tales, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Então, ao ouvir a palavra de Deus, a fé no nosso coração ela tem que aumentar. Amém? Mas deixa eu convidar você a orar. Primeiramente, vamos pedir revelação, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos espiritualmente, né? E nossos olhos também, para entendermos melhor a sua palavra. Pai, nós queremos orar a Ti nessa manhã. Quero Te agradecer, Deus, por estarmos reunidos aqui no Teu nome. E eu Te peço que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, abre os nossos olhos de maneira espiritual, também os nossos ouvidos, para termos a plena revelação da Tua palavra que é viva. Nós queremos sair daqui com novas medidas de fé em nossos corações. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que ao ministrar a Tua palavra, Deus, nós seremos completamente edificados por ela, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos na ministração do ano milenar, né? Então começou já com o pastor Roberto, ele ministrou, vou estar recapitulando bem breve, né? Mas ele começou a ministrar a primeira parte dessa palavra, e nós aprendemos alguns princípios muito importantes, como um dos principais que nós temos falado, que é o quê? Que Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que para Deus um ano é como se fosse quantos anos? 1000 anos é como se fosse um dia, exato. 1000 anos é como se fosse um dia para o Senhor. E Pedro escreveu isso justamente num contexto de retorno do Senhor, né? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar para buscar o que são deles, eu e você, aleluia, Maranata, hora vem Senhor Jesus, e nós temos ansiado por isso, e a gente aprendeu que a Bíblia nos mostra alguns sinais sobre esse retorno do Senhor Jesus, guarda isso, um dia para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia, e nós aprendemos o primeiro sinal, que foi a festa em Caná. Então foi quando Jesus também realizou o primeiro milagre. E aí quando Jesus estava lá, realizou o primeiro milagre. Só que a Bíblia diz que após 3 dias, aconteceu um evento que foi um casamento. Foi em um casamento que Jesus, ele realizou o primeiro milagre. Mas nós vemos um sinal aqui. Isso representa tanto a ressurreição de Cristo, como também, que será o terceiro dia, como também representa que foi ao terceiro dia, perdão, porque Cristo já ressurgiu, né? Mas representa também a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que é a igreja do Senhor, que vai ser a nossa ressurreição ao terceiro dia. Por quê, pastor? Após o terceiro dia, durante o terceiro dia, passou os 3 dias, o casamento vai acontecer, e Cristo vai casar com a sua igreja. Nós somos a noiva do Senhor, amém? Então nós precisamos ansiar pela volta do noivo, para que o casamento possa estar sendo realizado. E aí nós aprendemos esse primeiro sinal. Só que semana passada, eu compartilhei com você que os intérpretes da lei, constantemente eles estavam fazendo o quê? Questionando o Senhor Jesus. Tentando ali questioná-lo para ver se realmente era o Messias ou não era, se era um enganador. E aí Jesus contou uma parábola. A parábola de quem? Do bom samaritano, que falou de alguns sinais para a gente também, e foi a parte 2 dessa palavra que foi compartilhada semana passada. Então a parábola do bom samaritano contou que um homem estava percorrendo um caminho, e aí chegaram assalteadores, né, ladrões, e bateram naquele homem, aquele homem ficou caído no chão, cheio de feridas, ele ficou semi-morto, a palavra diz, e ele ficou lá jogado no chão. E nós vimos que a parábola, o homem quando está caído lá no chão, ele representa o homem sem Deus. Um dia eu e você, nós fomos como esse homem, estava esse mundo lá fora, jogado, cheio de feridas, entende? E aí passou ali quem? Primeiro passou o sacerdote, que aponta para a lei, nós aprendemos isso, e vimos que a lei nada pode fazer pelo homem que está sem Deus. Nós aprendemos isso. Depois passou ali um levita, nós vimos que o levita ia cuidar das coisas do templo, e também vimos que
a religião, o levita apontava para a religião também nada pode fazer com um homem que ainda não contém Deus. Porém, quando passou naquele caminho, o bom samaritano, diga aleluia, o bom samaritano é Jesus, na parábola, Jesus estava falando de si mesmo, e aí quando passou o bom samaritano, e teve um encontro com aquele homem, o bom samaritano cuidou das feridas dele, o bom samaritano se compadeceu dele, foi o que aconteceu comigo e você, nós estávamos lá fora, nesse mundo, caído, cheio de feridas, mas Jesus veio ao meu e ao seu encontro, e a nossa vida foi transformada. Então aconteceu com aquele homem na parábola também, Jesus acolheu, o bom samaritano acolheu aquele homem, e aí a Bíblia falou, ele colocou o quê? O vinho sobre as feridas, e o óleo. O vinho, que a gente sabe que é um antisséptico, né, por conta do álcool, mas o vinho representa o sangue de Cristo. Um dia eu e você, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aí as nossas feridas foram saradas. Mas aí a Bíblia diz também que aquele homem, ele colocou o óleo. E o óleo aponta para o Espírito Santo. Além de nós termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, eu e você também recebemos o Espírito de Deus. A vida de Deus hoje está dentro de mim e de você, amém? Então, tudo isso a gente aprendeu na parábola do bom samaritano. Aí depois ele levou aquele homem ferido para uma hospedaria, e nós aprendemos que essa hospedaria apontava para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o local, meus irmãos, para nós acolhermos os aflitos, os que estão feridos, os que estão lá fora. Por isso ele levou para aquela hospedaria. E lá na hospedaria nós vemos uma descrição na palavra de Deus, que aponta profeticamente para a vinda do Senhor, né? Eu comentei com você que a Bíblia é palavra de Deus, amém? E é viva. Quando nós lemos a Bíblia, eu falei isso semana passada, você pode ler a Bíblia de maneira histórica, realmente, não é um livro de historinhas, mas tem histórias de coisas que aconteceram, que Deus foi fazendo ao longo dos anos, e está relatado na palavra dele. Então são histórias verídicas que aconteceram, mas nós vimos também que nós podemos pegar a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas, amém? Então nós vamos aprendendo, nós vamos sendo ensinados, e aí nós praticamos a palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala de mensagens proféticas, coisas que já estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Então você pode ler um texto, ver o lado histórico dele, você pode aplicar aquele texto para hoje, mas tem textos que vão apontar lá para o futuro, então ainda vai acontecer. Então são maneiras de nós estudarmos a palavra do Senhor. E lá no final dessa parábola do bom samaritano, nós vimos que aí, aquele bom samaritano, ele deixou lá pago 2 denários. 2 denários. Um denário representava o quê? Um dia de trabalho do homem. Um denário também era o suficiente para pagar a hospedagem e o alimento de um dia de moradia ali naquele momento. Então veja só, nós vimos que aquele bom samaritano, ele deixou 2 dias pagos. E ele falou que iria retornar. Então o Senhor está retornando ao 3º dia. Amém? Ao 3º dia. E esse 3º dia já começou, é isso que nós temos aprendido. Então até a própria parábola, no final ali, teve o aspecto profético, que ele vai voltar ao 3º dia. Amém? E hoje eu quero mostrar para você também mais 2 sinais. Quantos sinais? 2 sinais. O primeiro sinal que eu vou mostrar para você é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Jonas, profeta do Senhor. Aquele mesmo que foi engolido pelo peixe, entendeu? Mas vamos abrir Mateus capítulo 12, versículo 38. Agora de fato iniciamos a parte 3 do ano milenar. Mateus capítulo 12, versículo 38, é o que está escrito, né? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal.
Interessante, mais uma vez ali, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, sempre questionavam Jesus. Aí no versículo 39 ele falou, porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites num coração da terra. Amém. Mais uma vez a gente vê uma citação aqui de dias, né? Lembre-se, um dia do Senhor é como se fossem 1000 anos. 1000 anos. E eu vou falar o aspecto, eu vou ler o texto aqui de Jonas também, né? Para você relembrar da história de Jonas. Mas eu quero que você guarde algo antes. Jonas, de maneira profética, é um símbolo profético que aponta para a nação de Israel. Jonas simboliza, de maneira profética, a nação de Israel. Esse evento que aconteceu na vida de Jonas, que nós vamos ler aqui, profeticamente coisas aconteceram na nação de Israel já. É interessante que até a metade ali do texto, no versículo 6, a linha A, coisas já se cumpriram na nação de Israel, se comparando com a história do Jonas aqui. E após esse versículo 6, a linha B para frente, são coisas que ainda serão cumpridas, né? Mas vamos ler o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 1, para você relembrar bem a história do Jonas, né? Do profeta Jonas. Não, o Jonas Lins não, o Jonas não está aqui hoje não, né? Pela manhã não, né? É o profeta Jonas. Veja só, Deus, ele tinha, lá na velha aliança, Deus já tinha separado uma nação para ser a nação dele, a nação de Israel, amém? Então Deus tinha um povo aqui na terra, e era justamente a nação de Israel. Só que a gente sabe a história de Israel, via tantos milagres, tantas coisas poderosas acontecendo, mas vez ou outra o povo ainda se voltava contra Deus, isso acontecia, mas Deus nunca desistia do seu povo. E aí, mas como que Deus falava com o seu povo? Antes a gente sabe que Deus levantou ali os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Deus falar com Moisés, mas uma das maneiras depois que Deus continuou falando com o seu povo, foi justamente através dos profetas, amém? Então, os profetas eram representantes de Deus no meio do povo. Então quando Deus queria corrigir algo no seu povo, Malaquias mesmo foi levantado como profeta e exortava a nação de Israel, era quando Deus estava querendo falar, e aqui Deus tinha levantado um profeta, o profeta Jonas. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, olha o que está escrito. É um texto um pouco mais longo, mas nós somos um povo da palavra, amém? Hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia. Olha o que está escrito. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Deus está dando a direção para Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas, a gente já vai aqui, né? Deus tinha dado uma direção a Jonas, aí Jonas fez o quê? Começou a fugir da direção, né? A região que Deus estava pedindo para Jonas ir era uma região de muitas guerras também, um povo muito sangrento na palavra de Deus, por isso Jonas estava com medo de ir para lá, que era Nínive, né? Mas aí ele quis o quê? Então eu vou fugir, tentou fugir. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, por aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, né? Versículo 7, e diziam uns aos outros,
vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas estava lá no porão do navio, estava dormindo. Aí aquele capitão foi lá, acordou e disse: olha, clama ao teu Deus, vamos lançar sorte aqui. E caiu justamente sobre quem? Sobre o Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disse-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. E é interessante, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A gente vai falar mais para frente disso aqui, mas eles se converteram ao Deus de Jonas aqui. Se oferecer sacrifício ao Senhor, ao Deus de Jonas. Aí no versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia. Então a gente vê aqui o início, já no capítulo 1 ali, desse profeta Jonas, que recebeu a direção de Deus para um cumprimento. Deus tinha um propósito, na verdade, para algo ser falado lá em Nínive. E aí o que fez? Deus quis usar o profeta dele também, para falar naquela região. E aí a gente vê que o quê? Que Jonas desobedeceu ao Senhor. Jonas desobedeceu. Eu falei para você que Jonas, de maneira profética, ele aponta para a nação de Israel. O que aconteceu com a nação de Israel também? A nação de Israel desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu. A nação de Israel, no princípio, não creu no Messias. Então a gente sabe, e o tempo todo também, história do povo, o povo desobedecia muito ao Senhor. Então Jonas aí fez o quê? Jonas aí desceu para Jope. Ao invés de ele seguir o caminho que o Senhor deu, a palavra fala de desceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus constantemente tem dito algo na sua vida. Sabe, irmãos, tem coisa que a gente às vezes fica com dúvidas, é verdade. Mas tem coisas que Deus fala claramente. Eu quero falar algo para a sua vida nessa manhã. Se Deus tem falado algo para você, só siga a vontade dEle. Obedeça ao Senhor, amém? O melhor caminho é sempre o caminho da obediência. Mas Jonas não fez isso. Sempre que nós também desobedecemos, nós descemos. Descemos como, pastor? De maneira espiritual. Nós caímos de maneira espiritual, quando nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Mas aí você temos que ter clareza. Nós temos que ter discernimento espiritual. Pastor, ainda não está claro para mim. Continua orando, até o Senhor mostrar a vontade dEle, amém? É assim, nós temos um Pai que governa a minha e a sua vida. E Ele não é apenas Pai, é também Senhor. Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Então tudo, irmãos, tudo você tem que colocar em oração. Qualquer decisão que você precisa tomar em relação à sua vida, coloque em oração. Senhor, me mostre o caminho, qual decisão eu preciso tomar. Lembre-se que Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir, amém? Ele quer cumprir. Então lembre-se, Deus já tem o seu propósito. E é no centro do propósito de Deus, que a graça vai superabundar em todas as áreas.
quando você está vivendo um caminho de obediência ao Senhor, a graça superabunda, amém? E você desfruta de coisas maravilhosas e extraordinárias. Mas a gente viu aqui o quê? Que ele, Jonas, desobedeceu. A princípio, ele desobedeceu ao Senhor. É interessante que quando a gente leu no versículo 17 aqui, deparou o Senhor uma grande peixe para que tragasse Jonas. Teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Israel o tempo inteiro também esteve desobedecendo ao Senhor. Só que a gente sabe que Jonas, mesmo desobedecendo, foi atirado no mar, foi engolido pelo peixe. O Senhor cuidou de Jonas. Mesmo assim, o Senhor não desistiu de Jonas. A mesma coisa aconteceu com a nação de Israel. Vez ou outra, até adoraram outros deuses. A nação de Israel fez isso. E Deus não desistiu da nação dele, do povo que ele tinha separado nessa terra para representar ele, a nação de Israel. Por quê que Deus fez isso? Sabe por quê? Aliança, amém? Deus é um Deus de aliança. Deus fez diversas alianças com Israel. A aliança abraâmica, a gente vê a aliança Davi. Deus é um Deus de aliança e Deus não quebra a aliança que Ele faz, porque Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Eu mostrei aqui a aliança, do dedo. Por que a gente usa, aqui em casa usa isso aqui? Justamente para isso, para representar que o casamento é para durar para sempre. Um contrato é feito entre duas partes, pode ser desfeito a qualquer momento, mas a aliança não. A aliança é feita para não ser quebrada, amém? E Deus tinha feito aliança com aquele povo. Deus tinha uma aliança até com Jonas, que desobedeceu a ele, mas Deus não desistiu. De certa maneira ainda, Deus favoreceu ele, Deus guardou ele. E você sabe, depois Deus cumpriu o propósito através dele, amém? Mesmo diante da desobediência dele, Deus não chegou a desistir. E foi o que aconteceu com a nação de Israel também. A nação de Israel, vez ou outra, desobedeceu ao Senhor, mas o que o Senhor fez? Guardou Israel. No primeiro dia dessa ministração, o primeiro domingo, o pastor Roberto até contou vários fatos históricos, Você lembra de perseguições que o Estado de Israel sofreu, até o Estado parar de ser reconhecido como nação. Então a gente vê, apesar de todos esses acontecimentos, perseguição, tentativas de destruição, ninguém conseguiu exterminar o povo de Israel. Por quê? Porque de certa maneira ainda estão sendo guardados pelo Senhor, por conta da aliança. Deus tem uma aliança comigo e com você também, amém? Não importa o que você faça, Deus não vai cancelar a aliança. Você já é filho de Deus, e uma vez filho, filho para sempre, amém? Nós também temos a aliança com o Senhor, e a gente vê isso aqui, esse primeiro aspecto, esse de Jonas, de desobediência, Mas apesar de tudo isso, a graça de Deus se manifestou ainda sobre a vida dele, como sobre a nação de Israel. É interessante quando a gente avança para o próximo capítulo, capítulo 2, a gente vai ver que Jonas orou ao Senhor. Olha o que está escrito. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E começou a clamar aqui ao Senhor, Estava lá dentro do peixe. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, Para sempre, só até aqui por enquanto. Olha só, Jonas estava lá dentro do peixe, e ele começou a orar. E aí começa a contar isso, todo esse sentimento que ele teve, a experiência que ele estava vivendo. E eu falei para você que Jonas, ele aponta para quê? Para a nação de Israel, de maneira simbólica, profeticamente. Então, alguns eventos aconteceram na nação de Israel, como a gente já tem aprendido, Então você viu mesmo que os judeus, eles foram o quê? Eles foram espalhados pelas outras nações. Foi um evento que foi conhecido ali como o quê? Como a diáspora, a dispersão do povo judeu
sobre as outras nações, na tentativa de quê? De acabar com a nação de Israel. Israel foi disposto. Lembra de Jonas? Jonas aí tomou o navio para Tarsis, né? E quando aconteceu lá a tempestade, né? Comparando com Israel, né? Foi isso que aconteceu. Israel saiu da vontade de Deus e acabou o quê? Sendo espalhado, indo para outro destino. E aí a gente vê, por conta da desobediência de Jonas, né? Ele parou naquele navio, mas algo aconteceu no navio lá também. A gente viu que quando os homens estavam lá questionando, procurando, buscando os deuses deles e nada se era resolvido, Jonas se levantou, devido também à sorte que foi lançada, e Jonas falou de quem era o Deus dele. Quem que era o Deus dele? O Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E quando Jonas proferiu aquilo, a gente vê que mesmo os homens lançando Jonas ao mar, eles fizeram o que depois? Eles adoraram o Deus de Jonas. Fizeram votos e sacrifícios para o Deus de Jonas. Ou seja, depois até da desobediência de Jonas, alguns passaram o quê? A crer. O que aconteceu com a nação de Israel? A nação de Israel não creu. A nação de Israel desobedeceu. E aí o que aconteceu? O evangelho também foi espalhado para os de fora, para os gentios. Aqueles que creram, mesmo não sendo na nação de Israel, acabaram o quê? Recebendo do Senhor. Então, profeticamente, aponta para Israel nesse sentido. Israel desobedeceu também, mas pela desobediência de Israel, outros passaram a crer. Jonas desobedeceu, mas aqueles homens, pela desobediência dele ali, também passaram a crer. Então, Jonas, nós vemos também que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e no 3º dia, ele foi lançado para fora, né? Nós aprendemos o quê? Que durante 2 dias, a nação de Israel, por 2000 anos, ficou dispersa entre as nações. Mas ao 3º ano milenar, desse dia constante, que nós estamos vendo agora, né? Agora, recente, que já começou o 3º dia, a gente viu também o quê? Que a nação de Israel foi restaurada. O Estado de Israel foi restaurado já. Hoje é reconhecida como uma nação. A gente vê que Jesus também ressuscitou ao 3º dia. Então, por isso nós cremos que a igreja também vai ressuscitar ao 3º dia. Nesse ano milenar que nós temos vivido, vai ser o ano da ressurreição daqueles que morreram com Cristo. Amém? É o que vai acontecer também. Então, do ano 1 ao 1000 foi o 1º dia. Não sei se você recorda. Do ano 1001 ao ano 2000, o 2º dia. Então, do ano 2001, e nós estamos já 3º dia. 3º dia. Amém? Só que aí a gente vê toda essa restauração. Eu vou mostrar um outro sinal, depois eu vou comentar também um pouco mais sobre Jonas, mas eu quero mostrar o 2º sinal. Fala assim comigo. O 3º sinal foi o sinal de Jonas. O 4º sinal é o sinal dos samaritanos. Amém? Em João capítulo 4, versículo 1, bem rápido, vamos lá. João capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha só, então João escreveu que era necessário que Jesus passasse por onde? Por Samaria. Samaria estava a caminho da Judéia, mas era necessário ele passar em Samaria. Versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse Jesus: dá-me de beber. Você lembra qual era a nação de Jesus? Jesus era um judeu. Amém? Jesus era um judeu, né? Os judeus não se davam com samaritanos. Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que
que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Por enquanto, só até aqui. Olha só. Então a gente vê aqui o contexto. Jesus, ele teve que passar por Samaria. Mas Jesus era judeu. Não poderia, os judeus não se misturavam com os samaritanos, né? Não se misturavam. Quando Jesus contou a parábola lá do samaritano também, dá-se a entender que o viajante era um judeu. E o samaritano foi justamente o quê? Que acolheu. Jesus falou dessa maneira justamente para constranger os intérpretes da lei, né? Aquele que era para ter rejeição, o bom samaritano, ele foi lá e teve compaixão. Foi o que aconteceu na parábola. E aqui a gente sabe que os judeus não se davam com samaritano. O próprio texto afirmou isso. É interessante que não precisa voltar não, nem abrir, mas no capítulo 3, Jesus aí teve encontro com o homem Nicodemos também, onde Jesus fala a respeito do novo nascimento. Mas em nenhum momento Jesus aí se declarou como um Messias, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o enviado. Mas para essa mulher, Jesus declara: eu sou, eu que falo contigo, lá no versículo 26, mas não precisa avançar não. Mas ele diz isso, e ele fala: olha, quem bebe dessa água, volta a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Amém? Eu e você bebemos da água do Senhor. Dentro de você tem uma fonte a jorrar, água viva, a vida de Deus, né? Tem muitos afora que ainda estão com sede e precisam beber, experimentar dessa água que eu e você já recebemos. E aí ele começou a falar com aquela mulher samaritana, e aí começou a declarar isso. E é interessante que quando a mulher ouviu isso, e ela creu no que aquele judeu estava falando, a Bíblia diz que ela chamou todos daquela cidade. E a Bíblia conta que eles também creram que aquele era Jesus, o Salvador do mundo. Depois que a mulher teve um encontro com ele, a cidade inteira também acreditou. Lembre-se que os judeus não se davam com os samaritanos. Eram todos samaritanos. Mas nós vemos agora também um aspecto profético nesse texto. Quando nós avançamos lá para o versículo 40. Avança aí, João, por favor. Olha o que está escrito: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali quantos dias? 2 dias. 2 dias. O Senhor permaneceu com ele por 2 dias. Mais uma vez, 2 dias sendo citado na palavra de Deus. Lembre-se, o Senhor não estava em Israel aqui. Ele estava no meio daqueles que eram de fora, no meio dos samaritanos, de certa maneira, dos gentios, aqueles que não eram nação dele, mas Jesus estava lá por 2 dias. Quando a gente avança para o 43, passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. A Galileia já é uma região de Israel, do norte de Israel. Então, depois de 2 dias de estar com os samaritanos, ele partiu para o 3º dia. E vai ir para onde? Para Israel. Preste atenção na sequência dos fatos. Primeiro, o Senhor, ele é rejeitado pelos judeus na Judéia. Isso aconteceu, com você voltar aos textos anteriores. Então, Jesus, ele é rejeitado pelos judeus, os da sua casa. Esse, inclusive, se você continuar no texto, é quando Jesus até fala que o profeta não tem honra, não recebe honra na sua casa. Então, ele é rejeitado. Depois, ele sai, ele vai para os samaritanos, que queriam ser judeus, mas não eram.
mas de fato eles não eram, mas representavam os gentios. Então ele foi para lá e ficou 2 dias com esses samaritanos, com os que são de fora da casa de Israel. E aí ao terceiro dia, Jesus, ele volta para Galiléia, que é a região norte ali de Israel, né? Então veja, o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus e por 2000 anos tem estado entre os gentios. Mas ao terceiro dia milenar, Jesus vai voltar e ele vai voltar para Israel novamente. É lá que o Senhor Jesus vai voltar. Jonas teve o quê? 3 dias no ventre daquele peixe. Durante 3 dias ele esteve lá. E aí a gente sabe o quê? Depois dos 3 dias, definitivamente ele foi restabelecido. Falei para você que Jonas aponta para a nação de Israel. Estamos no terceiro dia. A nação de Israel, ela foi restabelecida aqui ainda no mundo natural, como um estado. Mas ela vai ser restabelecida de maneira espiritual também, quando o Senhor Jesus, ele voltar ao terceiro dia. Ele já está voltando, amém? Jesus está voltando e ele vai voltar para o seu povo. Então o restabelecimento de Israel ocorreu no fim de 2 dias do natural, que ele foi reconhecido novamente como uma nação, mas de maneira profética, né? Eu queria até abrir um texto que nós abrimos no primeiro dia, para você ver que agora faz mais sentido, lá de Oséias, capítulo 6, no versículo 2, olha o que está escrito. Oséias, capítulo... Está separada a letra, acho que vai dar errado. Ficou um B ali. Mas está escrito o seguinte: de qualquer forma, a palavra profética diz: depois de 2 dias nos revigorar, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Queria convidar os irmãos do louvor já se organizando aqui, que teremos também o momento da ceia. Olha só, depois de 2 dias, o Senhor levou Israel ao seu restabelecimento nacional, como eu te falei. Mas ao terceiro dia, Israel vai ver de novo a face do seu Deus. Ao terceiro dia ele vai voltar. Assim como Jonas, ele saiu das trevas daquele peixe e voltou novamente à luz diante da face do Senhor, assim acontecerá também com Israel, né? E Deus aí sempre está transmitindo a mensagem dele para a humanidade, meus irmãos. Por isso Cristo, ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre está falando, a sua palavra nos mostra isso, e a gente vê, principalmente, o Senhor querendo transmitir uma mensagem para a humanidade. Pastor, qual é a mensagem principal? Vou dizer para você, é que Jesus Cristo, hoje, ele vive, amém? Cristo vive, Cristo é o Deus encarnado, que veio a esse mundo, morreu, crucificado, morte de cruz, a ceia aponta para isso, para a morte de Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje existe um homem sentado à direita do Pai, que intercede por mim e por você, está lá. Interessante, que enquanto o diabo às vezes está tentando acusar o homem de dia e de noite, Apocalipse fala sobre isso, mas existe um Salvador, que também está orando por mim dia e noite, está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Cristo, ele venceu a morte, e ele vive, e uma vez que ele vive, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Senhor, e Ele quer nos trazer. Olha, vou resumir, já correu muito tempo. Vai existir um período da grande tribulação, vai ser o pior dos tempos de toda a terra. Esse período da grande tribulação, né, o próprio anticristo, ele vai fazer aliança com o povo de Israel, que vai enganar, né, a nação de Israel, mas depois vai lá e vai quebrar isso, né, provando que ele é o anticristo. Vai ser os piores tempos da terra, piores. É aí que, antes da grande tribulação, que o Senhor Jesus, ele vai arrebatar aqueles que são os vencedores, para que não possamos passar por isso. E eu queria abrir um texto
Lá de Apocalipse capítulo 13, o último texto de hoje, versículo 7. Nós vemos um testemunho de uma igreja aqui. Se você for ler todo esse capítulo 13, você vai ver que João, que estava tendo a revelação de como será os últimos tempos, o Senhor revelou a João. Nós vemos aqui que ele começa, o Senhor falar sobre 7 igrejas, mas essas 7 igrejas representam todas as igrejas, todos os tempos. E aí chega essa igreja aqui de Filadélfia, e é interessante que todas as igrejas existia uma exortação, e depois existia também o que teria que ser feito para ser um crente vencedor. E aí quando chega essa igreja aqui, ao invés de encontrarmos uma exortação, o Senhor, Ele faz um elogio a essa igreja. Por que eu vou abrir esse texto? Porque nós temos que ser como a igreja de Filadélfia, amém? Olha o que está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8, Jesus diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquela igreja estava sendo elogiada, porque guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Eu e você temos que ser essa igreja. Nós guardamos a palavra de Deus, a palavra que são palavras de vida eterna. Eu e você nós guardamos. O sentido de guardar não é pegar a Bíblia e jogar na gaveta não, tá, irmãos? É o nosso modo de viver. É o que nós testemunhamos para o mundo afora. Isso é guardar a palavra do Senhor. Como que nós temos andado? Como que nós temos caminhado? E aí o Senhor diz: olha, vocês guardaram a minha palavra e também não rejeitaram, não negou o nome do Senhor. No versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, diga aleluia. Mais uma vez, aleluia. O Senhor está vindo sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É Cristo que está falando às igrejas, amém? Por isso ele está falando de Deus, mas é Cristo que está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé nesse momento. Nós já estamos vivendo no terceiro dia, no terceiro ano milenar. O tempo, a volta do Senhor está próximo. É por isso que nós temos que ser como essa igreja aqui. Nós temos que ser como a igreja de Filadélfia. Nós temos que ser como aqueles servos que receberam talentos da parte do Senhor, o servo bom e fiel que multiplicou os talentos. Nós temos que ser como aquelas virgens, as prudentes, que tinham o quê? O azeite sobrando. Estavam o quê? Ansiando a volta do noivo, para casar com o noivo. Isso é a vontade do Senhor para nós, amém? Como igreja, creia nisso. Sabe, irmãos, quando a gente cai em tantas rotinas desse mundo, né? Tudo parece às vezes tão automático, né? Eu mesmo trabalho também secularmente, né? Vivo tantas coisas lá do trabalho, tem que seguir a rotina da empresa, né? Tem que estar cuidando das demandas do serviço. Aí tem outras coisas pessoais também que vai nos envolvendo, né? E tudo vive muito automático. Não sei se você percebe, mas lembre-se, tudo aqui é passageiro e vai passar. Mas as coisas, as verdades que o Senhor nos faz e nos fala são eternas,
são eternas. Todo o restante são coisas seculares. Mas a vida com o Senhor vai durar e durar para sempre. Para sempre você vai estar com Ele. E é por isso que você tem que ansiar a vinda de Jesus. É por isso que você tem que ter esse desejo no seu coração. Nós precisamos guardar a sua palavra, jamais negar o nome do Senhor e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, Senhor, vem nos buscar. Essa tem que ser a paixão do nosso coração. Eu queria convidar você, nós vamos cantar e ministrar uma canção. Na verdade, um mix de canções aqui que eu desafiei o Mauro, né, Mauro? Aleluia. Quero que você adore ao Senhor com todo o seu coração. Acredito que a letra vai estar sendo aí projetada. Essa música aí. Essa aí. Tá errado. Olha lá, vai lá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Declare! Só Ele é santo, só Ele é digno. Tu és sempre reinará, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. só Ele é digno. Tu és digno de louvor.
está. Da glória! O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscita. Ele ressuscitou! Cristo vive está! Vivo está! Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória! tu é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou! 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 Jesus! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou! A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Adoração, igreja! Da glória, da Pra glória! sempre pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Ele vive, amém? Ele vive. Cristo levou sobre si a maldição de todo o pecado. Por isso hoje eu e você não somos mais escravos do pecado. Como também nós não somos mais escravos da lei. Não estamos mais presos em religião. Não. Porque Ele morrendo na cruz, o que superabundou sobre mim e você foi a graça dele. É pela graça de Deus que nós tivemos o encontro com Deus vivo. Amém? Foi pela graça dele. Por isso hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Hoje é dia de nós cearmos e nós lembrarmos o preço que Cristo pagou. Eu quero pedir para os irmãos já distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, em alguma igreja evangélica, você pode estar recebendo. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Olha só, nós ceamos justamente que nós anunciamos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vai vir nos buscar, amém? Nós continuaremos ceando, sempre ceando. É um sacramento também da nova aliança. O batismo é o primeiro, um dos sacramentos. A ceia é outro sacramento. São os dois sacramentos que fazemos ainda na nova aliança: o batismo nas águas e a ceia ao Senhor. E nós estaremos fazendo isso constantemente
até que Ele volte para nos buscar, amém? O pão que representa, que é o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue dele, amém? Todos receberam? Então eu quero convidar você nesse momento, erga o seu pão, e declara-se comigo: esse pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, pelos meus pecados, e sobre as suas pisaduras, eu fui sarado. Ao tomar desse pão, eu estou declarando que eu me alimento da vida de Cristo, o Cordeiro de Deus, que se fez sacrifício no meu lugar. Aleluia. Coma do pão. Erga o cálice, declare-se comigo: esse cálice é o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ao tomar desse cálice, eu estou declarando que eu fui lavado pelo sangue dele, que hoje nenhuma maldição de pecado não alcança mais a minha vida, pois eu fui redimido, eu fui feito justiça de Deus, porque eu criei na obra do Cordeiro dele. Ao tomar desse cálice, eu declaro que hoje eu tenho livre acesso ao meu Pai, ao meu Deus, ao meu Senhor. Aleluia. Você pode tomar do cálice. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos ser a igreja de Filadélfia. Guarda a palavra do Senhor, não nega o nome dele. Vamos ser as virgens prudentes, que tinham azeite sobrando. Vamos ser aqueles que multiplicam os talentos que o Senhor nos deu, amém? Eu quero terminar, finalizar, orando, abençoando a sua família e a sua semana. Quero declarar que essa semana você vai desfrutar de muito favor do Senhor. Que seja uma semana de orações respondidas. Coisas que você já tem orado há tempos, vai se cumprir durante esses próximos dias. Você crê nisso? Amém? Então deixa eu orar abençoando sua vida, sua família. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e a família deles também. Eu quero declarar Deus uma semana completamente abençoada. Que eles possam desfrutar de muita graça, de muito favor da parte do Senhor. Que possa ser uma semana, Deus, de muitas orações respondidas. Tu sabe, Deus, o desejo do coração de cada um. O Senhor sabe também as dificuldades, as lutas que talvez eles tenham enfrentado, mas perto deles está o Senhor, o Deus Pai, que cuida e ama os seus filhos. Por isso eu creio que eles terão uma semana de testemunho, de muitas vitórias, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de você ir embora, você vai falar para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, já é o terceiro dia, amém? O Senhor está voltando para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Então estamos encerrando nosso culto de celebração. Lembrando que temos outro culto às 18 horas, amém?